Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai absorver, extrair, roubar características, qualidades de vários ícones, personagens, executivos, empresários do Brasil e do mundo, né, de várias marcas, várias referências, como por exemplo Nintendo, Nissan, Nestlé, Gerdau, enfim, algumas marcas, né, empresários executivos que passaram, foram presidentes, enfim, dessas grandes empresas, e aí nós vamos extrair, roubar realmente grandes exemplos, né, grandes práticas e ações que esses caras fizeram. Então o objetivo hoje é a gente melhorar e aperfeiçoar enquanto líderes. Então você que chegou agora, ainda não está inscrito, se inscreve no canal, assiste esse vídeo aí até o final e bora lá para mais um conteúdo. E o livro de hoje é Você é líder da sua vida? Inclusive está em formato de pergunta, né? Então se a gente é líder da nossa própria vida. Esse livro foi escrito em 2007, então já tem um tempo, pelo palestrante, empresário, executivo também, César Souza. Então ele escreveu outros livros. Esse livro aqui, falando um pouquinho só da parte técnica, tem 190 folhas, né? Então poucos capítulos, ele é bem rico quanto a isso, né? Ele passa por vários personagens, vários ícones realmente do Brasil, do mundo. E antes de a gente começar a falar um pouquinho de cada um, o que é interessante aqui deixar claro, na verdade, que a gente, né, eu vou explorar e passar e captar, absorver algumas partes bem interessantes de cada um para a gente aprender enquanto líder. Mas aí só para entender, né, todo o contexto, esse livro ele baseia basicamente numa parte ficção, onde o autor coloca um personagem fictício, onde ele viaja pelo Brasil e pelo mundo em busca realmente de, através, né, desses líderes, desses grandes executivos, realmente trazer novas ideias, um novo modelo de liderança para a empresa que ele atua. Então ele mandou inclusive até um e-mail para o presidente, diretamente para o presidente da empresa, querendo saber como que o presidente chegou onde ele chegou, queria aprender mais sobre liderança. E aí o presidente então colocou essa missão para ele. Então foi o seguinte: vou te dar uma passagem aérea, você vai viajar aí pelo Brasil e pelo mundo e vai trazer, inclusive, você vai somar e vai agregar para nós enquanto empresa. Então você vai olhar e vai estudar todas essas pessoas e vai trazer algo de bom, inclusive, né, unindo o útil ao agradável, que já era o objetivo que ele tinha como presidente da empresa: formar uma fábrica de líderes, ou seja, trazer e formar mais líderes. Então, só para a gente entender todo o contexto desse livro, realmente essa é a ideia dele trazer. E aí, no final dessa viagem, na volta do retorno dessa viagem, eles vão se reunir, o presidente e outros executivos de recursos humanos e tudo mais, e ele vai passar tudo que ele anotou, que ele observou desses líderes. Então, o primeiro grande personagem aqui do nosso livro é Jorge Gerdau, né, a gigantesca de aço no Brasil, no mundo. Ela foi criada em 1901 pelo bisavô do Jorge Gerdau, então realmente é uma empresa familiar. E é interessante que aqui o Jorge ele começou a trabalhar na própria empresa, né, do bisavô aos 14 anos de idade. Então acredito que até é legal esse ponto, porque ele já trabalhando junto com os operários, com as pessoas, com certeza já ajudou muito ele também a ter uma visão, né, de empresa. Acho que convivendo já com os funcionários, com certeza ajudou muito a ele chegar onde ele chegou. E realmente ele chegou na presidência em 1983, ele já ficou, né, anos como presidente, atua ainda como presidente conselheiro na companhia, e realmente com ele a Gerdau com certeza cresceu ainda muito mais, né, do que já estava, realmente já era muito grande, expandiu o Brasil, né, para outros países, para fora também. O livro cita, né, Chile, Estados Unidos, Canadá, Argentina, entre outros países também. E o interessante é que além, né, do cargo de liderança que o Jorge tinha, até o livro comenta que ele também transcendeu a questão das paredes da empresa, né? Ele liderou toda a comunidade empresarial, o setor cirúrgico e tudo mais, mas realmente ele atuou em outras frentes. Por exemplo, ele criou o Programa Nacional de Qualidade, e isso ele expandiu, e realmente a visão dele era melhorar enquanto indústrias, empresas no Brasil inteiro. Então ele não só ficou realmente, olhou somente ali a empresa dele, somente a Gerdau. Ele também foi um dos fundadores do Movimento Brasil Competitivo, que é o MBC, que também tinha o mesmo objetivo, né? Então, essa é a diferença do Jorge Gerdau que eu observei, que eu roubei dele aqui. Então, além de ele atuar enquanto líder presidente da companhia, ele também atuou fora. Ele investiu em artes, investiu na Fundação Iberê Camargo, que era uma obra também de um artista plástico gaúcho. Ele ajudou a reduzir de 8 horas para 13 minutos o tempo de espera pelo atendimento na Santa Casa Misericórdia em Porto Alegre. Então, quer dizer, ele também realmente olhou para fora, né? Ele realmente foi um líder 360 graus, que o livro chama, né? Ou seja, ele atuou para cima, para os lados, para baixo. Realmente ele é um cara que influenciou bastante fora também. Além de ser um cara que até eu chamava de homem de aço,
Ele foi um pioneiro no surf na década de 50, praticou hipismo. E aqui uma frase dele, né? Tenho a psicose de bater recordes. Sou um ser competitivo e fanático pela qualidade. O esporte prepara para enfrentar desafios. Então, foi um exemplo também dentro e fora da empresa. Bom, o próximo empresário executivo é Ivan Zurita, que foi presidente aí da Nestlé, a famosa Nestlé, a grande também no mercado. E ele ficou 40 anos nessa companhia e 11 como presidente. Inclusive, uma das frases dele, já que ele começa no livro, é: temos que ganhar o jogo todos os dias, um dia após o outro. Então, ele ficou presidente por 11 anos. Inclusive, ele chegou realmente no momento que a companhia estava bem negativa. Inclusive, alguns produtos famosos e conceituados estavam bem para baixo, como, por exemplo, Nescafé, Leite Ninho, na época, Leite Moça. Inclusive, o próprio Nescau, né, que é um chocolatado que normalmente é o carro-chefe, estava também com um percentual muito abaixo do esperado, né? Então ele estava com um volume, uma participação no mercado muito inferior do que normalmente era. E aí ele coloca uma missão, né, para recolocar a Nestlé nos trilhos. Inclusive, quando ele chegou na empresa, ele colocou a missão para os colaboradores, para os funcionários, ele disse, né, que ele ia dobrar o faturamento da empresa em 5 anos. E de fato conseguiu até menos, né? Realmente foi a missão que ele colocou para ele mesmo e para os colaboradores, né? Engajou realmente, colocou um propósito para os colaboradores, realmente fez toda a diferença. Ele até coloca um ponto no livro que ele, né, ficou muito satisfeito e feliz quando ele estava em Fortaleza, inclusive, e ele chegou num lugar, num bairro, lá numa periferia, e aí o pessoal estava abastecendo com iogurte, com produtos da Nestlé, só que não tinha geladeira. E aí até o próprio dono, o microempresário, comentou: não precisa, não precisava armazenar, pois já estava tudo vendido já, né? Ou seja, realmente já estava decolando e estava realmente entrando nos eixos aí as vendas da Nestlé. E realmente o Ivan Zurito, ele começou, inclusive na década de 70 na empresa, ele começou como estagiário, como aprendiz, inclusive fazendo pesquisa de mercado, então acredito que ajudou muito também essa base, esse início, né? Começar de baixo, começar da base ajuda muito, né? E aí seguiu criando o projeto Nutrir, que foi um programa de educação alimentar também, que foi um dos carros-chefes de cidadania da Nestlé. Então, mais um líder que a gente vê que ele transcende as paredes da empresa, né? Ele realmente vai para a comunidade, ele quebra alguns paradigmas da empresa também. Um outro ponto que ele acabou fazendo que não tinha, pelo menos antes dele chegar, inclusive ele liderou a Nestlé no México e depois no Brasil, mas eles não vendiam para as classes C, D e E, né, que é mais de 80% da população. E aí ele acabou fazendo esse ajuste e acabaram vendendo até muito mais do que eles vendiam. Então foi uma grande avanço que realmente a Nestlé teve na liderança do Ivan Zurita. E aqui é o próprio livro nos comenta. Ele é um líder que inspira sua equipe não apenas pelos valores universais da empresa, mas também por um conjunto de atitudes e posturas locais bem apropriadas para a situação. Então ele também é um cara que liderou 360, um cara que realmente colocou a missão para a empresa quando ele chegou, para sair do vermelho, alavancar, e realmente deu muito certo. Então esse é o nosso segundo caso. O terceiro caso é do presidente da Nissan, na grande Nissan. Depois a Nissan fez fusão, Nissan, Renault, enfim, teve várias fusões. E aqui a gente fala do presidente, na época, o Carlos Ghosn. E aí só um ponto aqui também, né? A gente está falando, vou passar por vários personagens aqui, várias pessoas. E claro que aqui a ideia principal desse livro, a ideia desse vídeo, realmente é extrair de verdade o que cada um trouxe, né? O que cada um aqui tem como positivo para a liderança enquanto, né, sermos melhores líderes, né? Melhores pais, melhores pessoas. Então esse é o principal intuito do livro, é importante reforçar isso. Porque às vezes como tem várias pessoas, presidentes, tem outras pessoas aqui também, ex-prefeito de algumas cidades, né, dos Estados Unidos, então, mas enfim, o foco é realmente olhar as coisas boas, as coisas que os líderes nos deixaram. Então aqui o Carlos Gomes, ele já começa com uma frase dele: os times multifuncionais eram necessários para deixar claro que o salvamento da empresa era uma missão de todos. Ele marcou muito por ser um construtor de pontes, né, o Carlos, porque quando ele chegou, ele acabou organizando equipes multifuncionais, ou seja, tinha as pessoas que eram especialistas, cada um tinha a sua função, mas só fazia aquilo, né? Então ele acabou fazendo essa multifunção, ou seja, tinha mais sinergia, pessoas fazendo outras funções, né? Porque às vezes, sei lá, falta um colaborador, faltava alguém, não tinha para substituir, porque o cara só fazia uma única tarefa. Então já foi uma das principais ações que o livro comenta que ele fez para melhorar e para tirar as dívidas que a Nissan tinha na época. Inclusive, quando ele assumiu, a dívida era de 20 bilhões de dólares.
E havia 7 anos consecutivos que a Nissan amargava aí prejuízos, né, que passava de 6 bilhões de dólares. Então, realmente, ele chegou construindo essa ponte, né, falar que ele quebrou as paredes e construiu essa ponte aí dentro da companhia ajudou muito. Então, aqui até o livro comenta, né, ele falou na época, né, a principal ponte que o líder precisa contribuir é dentro dele mesmo, conectando o seu racional com o seu emocional. Então, de fato, ele contribuiu bastante, ajudou muito a Nissan a crescer, a continuar alavancando. O próximo é da Nintendo. Quem já jogou videogame e joga videogame sabe aí de alguns jogos da Nintendo, mas aqui em específico é bem interessante porque a gente fala de Shigeru Miyamoto, o cara aí que chegou para salvar a Nintendo na década de 80, a Nintendo estava indo para baixo, só que ele chegou e já fez um primeiro jogo que realmente virou a chave da empresa, não só da empresa, mas com certeza do mundo dos games, que foi o Donkey Kong. E além disso, né, ele criou também o Super Mario, o grande Super Mario famoso, Zelda, enfim, alguns jogos, entre outros jogos, ele criou também. E por que eu separei esse caso aqui desse livro? Na verdade, aqui, ele cresceu também na companhia, foi promovido, ele ficou somente abaixo do presidente da Nintendo na época, e realmente ele deu um boom e salvou realmente aqui a empresa nessa época. Perguntaram para ele, né, qual que é a chave do sucesso? E olha só o que ele respondeu: tenho total liberdade para elaborar coisas novas e levar minhas ideias de diversão para as pessoas. Então aqui ele não cita inclusive o nome do presidente, o que está acima dele, mas eu separei aqui para mostrar o quanto que, enquanto líder, o quanto que a gente dá de liberdade para o funcionário, o quanto que a gente coloca as ideias, né, e utilizando a criatividade, o quanto que a gente pode trazer de retorno. Então, a mesma coisa da gente chegar, sei lá, se o Shigeru chegar para o presidente e falar, viu, eu tenho uma super ideia aqui, eu vou fazer um jogo que chama Donkey Kong. E o presidente poderia virar e falar, não precisa fazer, não tem graça, né, não, faz outra coisa. Então, quer dizer, pelo contrário, né, deu liberdade, deu oportunidade, então abriu portas. Então, eu trouxe esse caso por conta disso, de quem tá, com certeza, de quem deu a liberdade para esse rapaz colocar os jogos, deu muito certo, e enquanto líderes faz total diferença quando a gente dá oportunidade e liberdade para os colaboradores. O próximo é o Rudolph Giuliani, ele é um ex-prefeito da cidade de Nova York, inclusive o mandato dele foi de 1994 a 2001, justamente no ano da queda das Torres Gêmeas. Inclusive aqui até comenta que mesmo ele terminando o mandato dele, que foi, né, no ano da tragédia, ele ainda esteve lá ajudando, colaborando, liderando ainda pessoas para poder ajudar devido à tragédia. E, inclusive, comenta, né, que ele reduziu impostos, investiu em segurança, enfim, fez várias coisas realmente positivas na cidade na época. E o ponto forte dele aqui, e ele comenta, ele é um cara que ele colocou uma tese de que os líderes não nascem prontos. Inclusive, eu gostaria que vocês deixassem no comentário se vocês concordam ou não, se faz sentido. Será que os líderes nascem ou não nascem prontos? Coloque nos comentários aí. E ele colocou, por que ele defende essa tese? Porque a sua postura é diretamente influenciada por fatores externos. Então, para um líder, na verdade, ele vai ser líder ou não dependendo de educação escolar, referências, né, criação mesmo dos pais, né, com quem, o ambiente que ele conviveu. Então, ele segue uma tese nesse sentido. Por isso que, para ele, os líderes não nascem prontos. E o forte dele aqui, que eu extraí desse cara, foi realmente o treinar, o preparar. Isso é o forte dele. Ele até comenta que ele fez várias sessões, né, em treinamentos específicos para poder governar a cidade de Nova York, que era cheia de desafios e tudo mais. E realmente ele treinou, né, se especializou nisso, porque ele mesmo comenta que alguém que enxerga as adversidades como um desafio à sua inteligência e capacidade precisa treinar, precisa se preparar e tudo mais. Então, realmente é algo que eu captei muito forte, que é o treinar, que ele comenta, de realmente se preparar. Ele até fala aqui, né? Outra qualidade do líder é ter um rápido poder de decisão. Só que, claro, nem sempre você vai tomar né, todas as decisões rápidas, responder rápido. Não. É interessante que você tenha escolha pessoas também que te complementem, pessoas que também que em algum momento te desacelerem. É aquele cara que vai falar, calma, espera um pouco, por que não pensar um pouco mais? Então ele comenta muito disso. Também escolher e ter pessoas ao lado que complementem é fundamental. Então treinar e escolher pessoas que complementem, né, o que eu retirei aqui do Rodolfo. O próximo, o grande astro da NBA, Michael Jordan, eu separei também, o livro comenta bem breve dele, mas eu resolvi separar realmente pela liderança que ele exerce dentro de quadra, e aqui comenta, inclusive, que ele foi um grande líder dentro e fora das quadras,
e ele conseguia extrair o melhor de vários jogadores, até comenta, né, que ele extraía o melhor de Scott Pippen também, que foi um grande jogador, uma grande referência na época, Dennis Rodman. Então, assim, tem o técnico do time, mas mesmo assim o cara, né, com a sua liderança, realmente com o seu exemplo, ele realmente puxava a galera, puxava os caras, né? Por isso que eu separei o exemplo do Jordan. E realmente o Chicago Bulls, que foi o time que ele ganhou vários títulos lá em 96, 97, 98, e em 1991 foi o primeiro título. Então, realmente, eles derrotaram, inclusive, o Lakers, né, que era o favorito na época, de Magic Johnson. E realmente tinha esse tipo de perfil. E até comenta, né, quando eles estavam perdendo, o Jordan ele pegava e fazia cesta de 3 para dar o exemplo para os próprios companheiros e realmente puxar a galera, gesticulava, gritava ali, realmente chamava a galera. Então, ele dava exemplo para os próprios jogadores, para os próprios companheiros. Então, de verdade, realmente, eu separei para isso, para a gente ver o quanto que o atleta, né, o esporte molda muito isso, é muito importante. Atualmente, ele é o 6º maior pontuador do basquete na história. Na temporada que ele se aposentou depois com 40 anos de idade, um dado bem interessante, ele foi o único do time que fez todos os 82 jogos, mesmo com 40 anos de idade, já realmente para encerrar a carreira. Então, realmente foi um baita exemplo. O próximo aqui é o Jack Welch, da General Electric. Então, foi presidente lá também por 20 anos, na grande General Electric, é uma empresa de tecnologia, energia, petróleo, enfim, uma gigantesca aí no mundo. E ele ficou presidente lá de 1981 a 2001. Ele já é faleceu em 2020, mas deixou realmente um legado, né, fantástico, um exemplo de liderança incrível. E o ponto forte que eu separei dele aqui foi treinar outras pessoas, desenvolver novos líderes. Então isso é muito forte no Jack Welch que eu coloquei aqui. Inclusive perguntaram para ele, se fosse para ele falar qual foi a maior realização dele nos 20 anos de General Electric, ele comentou o seguinte: não mencionaria o crescimento nem os lucros obtidos, nem o extraordinário valor de mercado da empresa durante o período em que ele dirigiu, mas ele apontaria os líderes que contratou, desenvolveu e treinou. Inclusive, ele até comentou que se quando ele morresse, para colocar na lápide dele essa frase: aqui jaz um homem que, no desempenho de sua função, sabia como alistar homens melhores que ele próprio. Inclusive, o livro cita 5 nomes de grandes nomes aqui que ele treinou, que foi o sucessor dele, foi o número 2 da GE na época, somente atrás dele. Jeff Immelt, inclusive, o nome aqui que sucedeu ele na própria GE. Então, realmente, ele cita vários nomes, várias pessoas que ele liderou. Então, isso é o que eu peguei dele aqui, que eu absorvi. E mais um ponto, uma frase legal que eu separei: ele sempre valorizou a capacidade de execução, de converter ideias em resultados. Inclusive, ele acabou até resgatando do número 2 aqui, que ficou apenas abaixo dele. Ele estava desistindo, queria sair da GE na época, e realmente o Jack Welch puxou e conversou com ele. E ouvindo, né, o ponto de vista dele, acabou recuperando e trazendo esse cara, e acabou sendo promovido, cresceu e virou número 2 da GE. Muitas pessoas consideram a execução um trabalho detalhista, aquém da dignidade de um líder de negócios. Não é verdade. Essa é a tarefa mais importante de um líder. Para fechar aqui o ponto do Jack Welch, é bastante interessante, ele cita o nome de um lugar que o time, que a empresa, eles faziam preparações, treinamentos, compartilhavam aspirações, frustrações e tudo mais, que chama Crotalville, que é um lugar que vivia à margem de um rio, que o Jack Welch fazia questão do time estar lá, para realmente fortalecer, treinar, realmente se preparar. Tem um outro líder que realmente tinha muito isso como uma força muito grande, de treinar, realmente, de se preparar para os desafios. Então, bem interessante, bem legal. Bom, então a gente vai aqui para o nosso 8º personagem, Nelson Mandela, né, o presidente da África do Sul, um cara de uma grandeza humana gigantesca. É um cara que ficou preso aí por praticamente 30 anos e mesmo preso liderou um povo, né, liderou uma causa muito grande. Então ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele ficou presidente da África de 1994 a 1999 e inclusive ele lutou, né, que acho que muitos conhecem, o apartheid, né, que é aquela questão que eles separavam negros dos brancos, enfim. E o próprio Mandela disse uma vez aqui, eu separei essa frase bem legal: eu detesto o racismo porque considero isso uma coisa bárbara, quer seja praticada por um homem branco, quer seja por um homem preto. Eu acredito que o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual todas as pessoas vivam em harmonia e com oportunidades iguais, é um ideal que eu espero poder viver para ser realizado.
E realmente, de fato, ele conseguiu, mesmo saindo depois, lá em 1994, da prisão, ele realmente foi o primeiro negro presidente do povo sul-africano. Enfim, então foi realmente um cara, um exemplo, que colocou uma missão, uma causa para um povo, para milhares de pessoas, e realmente ele conseguiu atingir essa causa, conseguiu defender e lutar por uma causa, um sonho coletivo, né? É um sonho dele que ele tinha como individual que virou coletivo, e realmente, de fato, é um ícone, realmente é um dos grandes exemplos que a gente considera, por isso que eu separei. E aí eu coloquei, então, 8 personagens aqui, 8 pessoas que, para mim, né, foi bem legal trazer. E tem vários outros personagens que o livro comenta. E aí, como eu comentei no começo, o contexto desse livro. Então, o personagem fictício que o autor coloca, então ele realmente falou com o presidente da empresa, ele fez toda a viagem, Brasil, Japão, aqui, Estados Unidos, em vários lugares. E aí, voltando agora para o escritório, para a empresa, o presidente falou: agora me apresente o que você observou, o que você fez aí. E o que ele apresentou? Um pentagrama da liderança. Ou seja, são 5 forças do líder integral. Eu vou colocar, depois eu compartilhar aqui com vocês também na descrição do vídeo, mas eu vou falar um pouquinho de cada um, que é bem legal assim. Eu falei um pouco dos personagens aqui, das pessoas, e aí depois o rapaz ele acabou trazendo e resumindo, né, esse pentagrama da liderança. Então, a primeira força, ela fala o quê? O líder ele oferece uma causa, não apenas tarefas. Então, por exemplo, o líder ele promove com sua equipe um ambiente de motivação profunda ao deixar claro o significado que transcende a tarefa, o trabalho, a missão. Então, por exemplo, né, o próprio Zurita, Ivan Zurita da Nestlé, também colocou a missão de poder retomar a Nestlé. O próprio Nelson Mandela, agora como presidente da África, colocou uma missão, uma causa muito grande também. Então, ele acabou pegando o exemplo, né, tudo que ele realmente observou desses líderes e realmente colocou no papel para poder ajudar e contribuir com o presidente da empresa dele, né, para a fábrica de leads, como eu comentei no começo do vídeo. A segunda, forma outros líderes, não apenas seguidores. Então, falando aqui já, né, a gente já lembra aqui de alguns que eu comentei. O próprio Jack Welch, né, que ele colocou lá na lápide dele para colocar aquilo, que ele fazia e formava pessoas melhores que ele mesmo. E o que diz essa segunda força? O líder cria condições para que seja revelado o potencial de liderança das pessoas com as quais convive. Identifica, revela e forma outros líderes nas diferentes circunstâncias da vida, no trabalho, em casa, na escola, na comunidade. Então ele transcende realmente as paredes. Forma equipes multifuncionais e multidisciplinares para liderar mudanças. Aqui a gente também lembra do Carlos Ghosn da Nissan, ele realmente fez lá a equipe multifuncional. A terceira força lidera em 360 graus. Exerce a liderança fora, para cima, para os lados, enfim, dentro da empresa, também transcende a parede da empresa. A gente lembra também do próprio Jorge Gerdau, que foi o primeiro que eu comentei. Ele consegue liderar realmente de uma forma, né, estrondosa. Está sempre ligado em oportunidades. O jogador influencia o treinador da equipe. Falamos do Michael Jordan. Exibe empatia, tem capacidade de levar em consideração os sentimentos dos outros na hora de tomar decisões. Constrói pontes em vez de paredes. Mais uma vez aqui o Carlos Ghosn da Nissan. A quarta força, faz acontecer, não apenas planeja. Então o líder consegue obter resultados incomuns de pessoas comuns. Surpreende, superando sempre o esperado, incentiva cada um a fazer o seu melhor, porque dá o seu melhor. Não deixa as coisas para amanhã. Então a gente pode citar vários também, como eu comentei, o próprio Mandela. E a quinta e última força do líder integral. Inspira pelos valores, não apenas pelo carisma. Essa é a tarefa mais importante do líder. Inclusive ele comenta, né? É a cola que une as outras 4 forças, é a meta-força que o livro fala. Então ele cria um clima de ética, integridade, confiança, respeito pelo outro, transparência, aprendizado contínuo, inovação, proatividade, paixão, humildade, inteligência emocional. Então o líder fala aos olhos, não apenas aos ouvidos. É um cara coerente, serve de modelo, sobretudo pela sua conduta. Pratica os valores que defende, não apenas quando está no exercício do seu papel de líder dentro da empresa. Não, ele faz isso 24 horas por dia. Então esse é o pentagrama da liderança, que são as 5 forças, com base nessas pessoas e, lógico, em outros personagens que o livro também comenta aqui, outros pintores, outros atletas, empresários, executivos, apresentadores, enfim, tem outras pessoas também que o livro comenta. Eles comentaram coisas para adquirir, que é o pentagrama da liderança, qualidades para continuar, para consolidar, então, por exemplo, integridade, relacionamento, comunicação, flexibilidade, coragem, e também coisas para eliminar, por exemplo, o líder já nasce líder, então eles tiraram isso, né, do modelo de liderança deles.
Por exemplo, os liderados são pagos para fazer e não para pensar. Isso falando dos liderados, ou seja, os liderados também dando liberdade, por que não para pensar, como no exemplo da Nintendo, né, do japonês, que acabou trazendo vários jogos de sucesso para nós. Então, alguma coisa que eles listaram para realmente eliminar. Então, hábitos bons para continuar, algo para adquirir, que é as 5 forças e algo também para eliminar. Já estou finalizando aqui, pessoal, então quem chegou agora, se inscreve no canal, está convidado a se inscrever. Se está gostando também do conteúdo, deixa o seu like para a gente também, o YouTube, né, compartilhar e distribuir para mais pessoas. O livro comenta um ponto bastante interessante, que é a grande lição é que o líder deve se desenvolver continuamente e buscar pessoas que o complementem, tanto na vida profissional, quanto na família, no casamento, na vida comunitária. Os líderes eficazes cercam de pessoas que se complementam. E aí, para finalizar, um enigma que o livro nos deixa, eu comentei em outras palavras, mas é bem legal, né? Nada disso, tudo isso, não funciona se o líder não for, antes de tudo, um líder de si mesmo. Ou seja, liderar a si mesmo, né? E aí o que é o liderar a si mesmo? Realmente refletir, né? Dar um passo para trás, olhar realmente o quanto que tá, né? O como tá as suas emoções, né? Ter a percepção de verdade dos pontos fortes, dos pontos que precisa desenvolver, das suas necessidades, o que impulsiona, quais os seus desejos, seus sonhos, seus objetivos. Então, esse é um ponto fundamental, acredito que é para você liderar para fora, né, transcender as paredes da empresa, como eu citei aqui, através de dessas pessoas, mas realmente olhar para dentro é interessante, né? Liderar a si mesmo, com certeza, faz grande diferença. E é o próprio nome do livro, né? Você é líder da sua vida, realmente é isso. Esse é o enigma que o livro nos deixa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Então, realmente liderar a nossa própria vida faz toda a diferença. Espero que tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas também que vão receber esse conteúdo. Até o próximo vídeo e abra seu livro.